Oiê, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Mãe e Filha Crochê Moderno. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a bolsa Savana, essa peça maravilhosa, super simples, com alguns pontos básicos do crochê. Espero que vocês gostem muito de produzir essa peça. Vamos lá para a aula. Para essa aula, a gente vai precisar de um fundo caixa de leite, e eu escolhi esse daqui da Fio a Fio Store, todo trabalhado no animal print. Vamos precisar também de um fecho zíper, esse daqui é o tamanho M. Vamos utilizar também uma agulha número 6 e uma 3,5, e o fio de malha de 36 milímetros da Amorino Fios. Para iniciar a nossa peça, a gente vai começar pelas laterais e eu inicio com a agulha 3,5. A gente vai deixar uma sobrinha de fios e vamos fazer pontos baixíssimos durante toda a volta. Porém, de cada lado a gente vai pular um buraquinho, tá? Essa técnica de pular um buraquinho nas laterais na hora de fazer os pontos baixíssimos ou pontos baixos ajuda para que a sua peça não fique aberta, ela vai ficar mais fechadinha e vai ficar num formato mais quadradinho, mais bonito. Então, eu uso essa técnica para isso. A gente vai fazer, ó, dos dois lados, né, essa mesma técnica, pulando um pontinho de cada lado. E depois, seguindo fazendo os pontos baixíssimos durante toda a nossa base. Chegando aqui no início da nossa peça, o último ponto a gente vai fazer com o fio que a gente deixou lá no início, puxa ele todo pra frente, simula ali o último ponto e puxa ele pra trás novamente. Agora, a gente vai introduzir a nossa agulha ali para iniciar a nossa peça. A gente ajusta, puxa o fio pra ficar bem certinho. Agora, você introduz a agulha ali bem na lateral e vai iniciar fazendo pontos baixos. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada buraquinho, né? Para cada ponto de base que nós fizemos ali os pontos baixíssimos. Então, a gente vai fazer toda essa primeira carreira em pontos baixos. Agora, a gente vai trocar de agulha e vai utilizar a agulha número 6. Olha só como que ficou essa primeira carreira de pontos baixos. Vai ajustando que vai ficando bem certinho. Agora, a gente vai fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, dessa forma assim, ó. E vai fazer uma correntinha. Agora, você vai lá no próximo ponto e fecha com baixíssimo. Faz novamente uma correntinha. Vai no próximo ponto, fecha com baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto, fecha com baixíssimo. Esse ponto se chama um ponto zigue-zague. Esse ponto ele é muito comum em acabamentos, porém a gente utiliza ele como um relevo na peça e aí a trama fica simplesmente maravilhosa. Olha só como que já vai se formando. Então, a gente vai seguir fazendo toda essa carreira dessa forma, uma correntinha, fecha no próximo ponto com baixíssimo e vai fazendo até chegar lá no início. Olha só como que vai ficando a nossa peça. Chegando lá no final, a gente vai fazer uma correntinha, fechar com baixíssimo, fazer outra correntinha e lá no primeiro ponto fecha novamente com baixíssimo, só que agora a gente já vai fazer o ponto baixo da próxima carreira. Você vai colocar a sua agulha lá atrás na laçadinha que se forma nessa trama e vai fazer o primeiro ponto baixo, tá vendo, ó? Vai formar duas laçadinhas, você vai colocar a sua agulha na primeira laçadinha e vai fazer. O importante é você sempre seguindo para ver se a quantidade de pontos tá batendo com a primeira carreira de pontos baixos, porque pode acontecer de você colocar ou mais pontos ou mesmo menos pontos, e isso vai interferir no resultado final da sua peça. Tá vendo que aqui atrás vai formando essas correntinhas, ó? Você vai colocar sua agulha sempre na primeira correntinha. E aí, vai puxar o fio pra frente e vai fazer um ponto baixo. Então, essa carreira será toda de pontos baixos.
Aqui a nossa peça já tá tomando forma, olha só. A gente fez uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto zigue-zague e agora a gente fez novamente uma carreira de pontos baixos. Agora, para fechar o trabalho, você vai fechar novamente com pontos baixíssimos, mas lembrando, sempre fazendo a quantidade certa de ponto baixo, tá? Agora, fecha com baixíssimo, uma correntinha, lá no próximo ponto, fecha com baixíssimo, uma correntinha, fecha com baixíssimo no próximo ponto. E vai seguindo fazendo novamente outra carreira de ponto zigue-zague. Aqui na construção dessa peça, o único detalhe que a gente tem que prestar bastante atenção são nos inícios das carreiras, tá? Finalização de carreira e início de carreira, porque senão sua peça pode abrir. Então, é bom você contar certinho a quantidade de pontos, se você não tá colocando nem a mais e nem a menos, para poder bater certinho a sua peça, tá bom? E aí, agora a gente vai crescer essa peça, vai continuar fazendo até chegar na altura desejada. Aqui, nós fizemos 3 carreiras de ponto zigue-zague e 4 carreiras de pontos baixos. Agora, na última parte dessa peça, a gente vai subir mais 3 carreiras de pontos baixos. Na verdade, mais 2, que a gente já fez uma. A gente vai subir mais 2 carreiras de pontos baixos, totalizando 3. Olha só como que já ficou a nossa peça. Fizemos aí as 3 carreiras de pontos baixos. Agora, a gente vai iniciar a aplicação do fecho zíper. Para fazer essa aplicação, eu vou explicar de uma forma bem fácil, que eu utilizo aqui no ateliê. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar dessa forma de aplicar. Primeiro, a gente vai dobrar o zíper já dentro da peça, vai medir bem direitinho, deixar bem certinha, bem no meio, nem muito para um lado e nem muito para o outro. E aí, você vem com o marcador e marca exatamente onde está o furinho, tá vendo? Você vai olhar onde está o furinho, vai medir certinho essa distância. No ponto que você tem que inserir a sua agulha, tá vendo? E aí, você vai e coloca marcadores. Eu coloquei os 4 marcadores, tá? Pra ficar bem certinho, sempre medindo ali o último buraquinho e primeiro buraquinho do zíper. Então, a gente vai colocar ali os marcadores e para poder iniciar essa aplicação. Essa é a forma que eu achei mais simples de fazer esse tipo de aplicação, porque o fecho zíper realmente ele é um pouquinho mais delicado a aplicação, porque pode ficar torto. Você pode apertar muito o seu ponto e ele ficar encolhido. Então, dessa forma com que eu fiz, eu achei que ficou muito boa. E agora, ó, você pega o fecho e aí lá onde você colocou o seu primeiro marcador, você vai introduzir a agulha dentro da peça e passar lá para dentro do zíper, né? E puxa o fio e faz ali um ponto baixíssimo. Então, você vai fazer o acabamento da sua peça já fazendo a aplicação do fecho zíper. O segredo é você não apertar muito esse ponto, também não deixar ele muito folgado e seguir fazendo com calma e tranquilidade, sempre visualizando para ver se tá certinho, tá? Então, eu fui seguindo fazendo dessa forma, puxando o fio de dentro para fora, fazendo a aplicação com pontos baixíssimos, já dando acabamento na minha peça. Aqui, sempre quando for chegando no marcador, a gente vem, tira o marcador e segue fazendo a aplicação. Nas laterais, você vai fazer os pontos baixíssimos, né? Sem pegar dentro de nenhum alcinho, só os pontos baixíssimos mesmo. Aqui eu fiz cerca de 5 pontos baixíssimos sozinho.
E aí, cheguei lá do outro lado no marcador, vou abrir o meu zíper, vou colocar minha mão por dentro e posicionar o outro lado do fecho, né? Para poder seguir fazendo a aplicação. Olha só, uma dica legal que eu dou nessa parte é você colocar sempre o fio para dentro. Por exemplo, que nem no meu caso, tinha pouquinho fio, eu acabei colocando depois ele dentro da peça para ficar mais fácil de seguir fazendo a aplicação. Olha só, eu fui aplicando, chegou aqui no final, eu segui fazendo os pontos baixíssimos. Agora, a gente vai cortar o nosso fio, vamos simular ali o último ponto, olha só. Esse acabamento fica bem certinho, tá? É só vocês fazerem exatamente como eu estou demonstrando no vídeo. Faz o último ponto, simula ali. Agora, você vai puxar o fio pra dentro. Vai simular novamente ali, ó, outra correntinha, tá vendo? Que fica tipo um buraquinho. Aí, você simula, trança ele de um lado pro outro. Aí, agora sim, você coloca a agulha por dentro e puxa ele. Agora, uma outra dica é você passar a mão, igual eu tô passando assim, como se você estivesse esticando o fecho, o zíper, sabe? E aí, você vem e fecha pra ver se ficou certinho. Olha só que legal que fica a nossa peça com o fecho aplicado. Agora, a gente vai dar todo o acabamento na nossa peça. Vamos aplicar a etiqueta, né? Essa parte de aplicar a etiqueta é só medir ali a parte central, deixar bem certinha. E aí, você vem e faz a aplicação. Uma coisa muito legal dessa peça é que você pode escolher qual alça que você prefere. Aqui, pra mim, eu coloquei uma alça mais simples, coloquei uma alça tiracolo, fininha, também da Fio a Fio Store. Olha só, essa tem até uma textura, ela tá linda. E aí, pra não aplicar direto na peça, eu aplico uma argola articulada. Eu, particularmente, não gosto de colocar alças diretamente na peça com mosquetão. Eu gosto de aplicar argolas articuladas, porque aí eu consigo colocar numa quantidade maior de ponto e aí não repuxa esse ponto. E aí, eu venho e depois aplico a alça nessa argola articulada. Aí, vai ficando dessa forma, olha só. Aí, você vem, coloca a sua alça na argola e aí aplica na sua peça. Agora, eu vou dar uma dica super legal para vocês, olhem só. Vocês estão vendo que o zíper ficou com essas abinhas para fora. Se você não gostar, você pode colocar essas abinhas para dentro, olha só. Você fecha um pouquinho ali no início, lá no final você coloca para dentro de novo, ajusta direitinho, segura ali no início só para você fazer esse primeiro fechamento, e aí vai ficando assim, olha só que legal. Porque aí você consegue visualizar melhor o desenho da peça e não atrapalha a alça. Então, você pode usar das duas maneiras. Eu quero saber de vocês, conta aqui nos comentários se vocês gostam com a abinha pra fora ou com a abinha pra dentro. E aí, a sua bolsa tá pronta. Olha só que linda essa peça. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até o próximo vídeo.